Oi pessoal, meu nome é Daniel, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou licenciado e mestre em Física e resolvi criar esse canal para falar, adivinha só sobre o quê? Sobre Física, né? Então aqui eu vou trazer uma visão pessoal minha e também alguns exemplos. Eu deixei aqui na descrição os capítulos desse canal, então você pode dar uma lida e pode pular para a parte que mais lhe interessa. Mas eu lhe convido para assistir o vídeo todo, o vídeo completo. Tá? O meu intuito é trazer uma contribuição para a sua formação, seja ela de nível fundamental, médio ou mesmo superior. Naturalmente, se você é um estudante de ensino superior, você tem uma maturidade maior com o estudo de física e com o estudo de matemática em si. O meu intuito é estudar física, mas a física ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de matemática, então nós precisamos trabalhar com matemática também. Então, ao longo do tempo, eu vou estar disponibilizando conteúdo relacionado à matemática e também nesse vídeo aqui vou falar sobre matemática, né? Então, o meu intuito é dar um help hoje para você que está perdido, especificamente você que está no ensino médio, que já está pensando, meu Deus, o vestibular está chegando, eu não entendo nada de física, nada de matemática, eu não sei o que fazer, vou me descabelar e nada vai dar certo, vai dar tudo errado na minha vida, né? Não se desespere, né? Então, já começando, né, sem mais delongas, por onde começar, né? Para você entender uma quantidade muito grande de conteúdos em física, você precisa de equação do primeiro grau e a noção de função também. Então, quando eu falo função, eu não me refiro àquelas denominações de funções que existem, mas só você ter uma ideia do que é uma função. Mas a equação do primeiro grau você precisa saber responder, né? Então, o que eu quero falar hoje é justamente sobre a equação do primeiro grau, né? Então, de onde começar? Comece com a equação do primeiro grau. Mas para você começar com a equação do primeiro grau, a gente subtende, né, espera que você já tenha uma noção muito boa de trabalhar com operações básicas, que é somar, dividir, multiplicar e subtrair. Tá? Posteriormente, né, ao longo da sua vida de estudante, você vai estudar também a potenciação e a radiciação, que são um pouco mais complexas, mas a princípio eu quero me restringir só a essas operações fundamentais e também as suas propriedades, né, as propriedades de adição e multiplicação. Então esse vídeo, ele não é um vídeo sobre lista, onde eu vou falar uma frase sobre uma determinada coisa e vou fazer diversos comentários sobre essa coisa, né? Não, pelo contrário, eu quero que ele tenha um caráter mais informativo, mas também de conversa, onde vocês se sintam à vontade para comentar, para contribuir, se você já for um professor, se você for um estudante também que tem uma visão diferente das coisas que eu vou falar aqui. Tá? E tem dois pontos só que eu acho que antes de você começar a estudar, eles são muito importantes para você ter em mente. Então, também esse vídeo não é um vídeo onde eu vou lhe apresentar técnicas de estudo, de que assim você vai aumentar a sua produtividade, vai lá para cima e tal, não sei o quê. Não. Quais são essas duas coisas, né? Você tem que escrever. Você tem que resolver exercícios, sabe? Eu tenho 29 anos, né? Mas eu diria que eu sou muito antigo. Eu sou muito fã de papel, de livro. Eu não gosto de ler em tela, eu não gosto de riscar em tela também, que hoje se torna muito comum, né? Mas para o estudo de física e matemática em si, eu acredito que é muito importante você ter um caderno de anotação, você ter folhas de papel em branco para estar anotando, estar riscando e riscar sem pena, desde que você esteja estudando. Então, por exemplo, eu não estudo com lápis, eu não gosto de estudar com lápis. Eu até brinco dizendo que eu não uso lápis porque eu nunca erro, né? Mas é porque eu acho uma escrita muito fraquinha, sabe? E tem muita gente que se apega a eu vou estudar com lápis, porque se eu errar eu apago e corrijo, né? Não é que eu seja contra esse tipo de forma de estudo, né? Mas eu penso que se você está estudando porque você quer aprender.
Não porque você quer que fique bonitinho o seu rascunho, né? Rascunho, cara, faz o zezéu ali, deixa uma cor muito feia, desde que você entenda, claro, né? Mas então, por exemplo, quando eu estou estudando, né? Estudando com caneta, eu estou riscando alguma coisa e pá, errei. O que que eu faço? Eu vou pensar, pô, e agora eu não consigo apagar? Não, eu taco um traço mesmo, risco e continuo onde eu estava escrevendo, sabe? Para fazer de tudo para manter o meu raciocínio naquele ritmo. Então, sei lá, eu escrevi um número 1 onde eu devia ter escrito o número 3. Eu risco com a caneta um 3 mais forte em cima. Ah, mas fica da mesma cor, fica feio e tal. Eu pego uma caneta preta, risco por cima, uma vermelha e deixo lá. Importante eu entender, sabe? Eu não estou estudando para apresentar algo para alguém, eu estou estudando para eu aprender. E eu preciso desenvolver o meu raciocínio sem medo de estar errando e também sem querer que fique uma coisinha muito bonita, né? Muito belíssima. Mas na medida do possível também, eu gosto de fazer minhas anotações com muita, com muita beleza, né? Vamos dizer assim. Mas isso quando eu tô com a mente mais tranquila, eu penso já quase como, pô, eu tô fazendo uma obra de arte e tal, e vai ficar bacana. Aliás, eu tenho planos de. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Isso aqui tá até fora do meu roteiro que eu tô lendo aqui. Existe um problema de física muito bacana que tem uma solução, a gente fala que é uma solução analítica, né? Que. Enfim, vou já comentar sobre isso. Cara, eu tenho vontade de pegar essas contas tudinho, colocar numa cartolina e botar numa moldura e ser um enfeite da minha casa. Porque é uma solução do átomo de hidrogênio. Porque, nossa, é belíssimo e é muita conta e é lindo aquilo ali. Enfim, mas sim, voltando. Não tenha pena de riscar, seu primeiro ponto. Não tenha pena de escrever, não tenha medo de errar. Se você errou, faz um traço e continua e tal. Risca o tanto que for necessário. E o segundo ponto também, que é muitíssimo importante, é não se desespere. Cara, não se desespera. Se você pegar alguma coisa que você não sabe, não se desespera. Se você tá com problemas de física, a nível básico de ensino médio, é bem provável que você já tenha uma intuição muito boa de como resolver esses problemas. Se forem problemas relacionados a equações do primeiro grau ou a funções. Claro que conforme você estuda, conforme você vai avançando nos seus estudos, você vai pegando problemas mais sofisticados, onde a nível médio você vai ter problemas envolvendo geometria. A nível superior você já começa abrindo o seu primeiro semestre com cálculo diferencial e aí vai. Mas se você está a nível médio, é bem provável que você já tenha uma boa intuição de como resolver essas coisas. Eu vou lhe mostrar agora como. E também começando mais propriamente a falar de equações do primeiro grau, né? Que quando se fala em equações de primeiro grau, ah, meu Deus, eu não sei o que é isso e tal, não sei o que. Não se desespera. Eu não sei o que é o x. Qual é o x da questão, né? Mas a gente já tem essa intuição e eu pensei num exemplo também, né? Eu peguei uma outra canetinha aqui, mais bonita, né? Imagina o seguinte, eu vou a um supermercado, eu comprei 3 canetas dessa daqui, deu R$ 18. Quanto é que custa cada caneta? Dá uma pausa aí no vídeo se você quiser pensar antes de eu responder, para eu não dar spoiler e tal, não sei o que, papapá. Cada caneta custa R$ 6, né? Porque 3 vezes 6 dá 18. Então, você resolveu uma equação do primeiro grau. Sabe, quer ver um outro exemplo? Eu sei que a caneta é R$ 6, né? Eu tenho R$ 4 e quero comprar uma caneta dessa. Aí eu vou chegar para minha mãe. Ô mamãe, eu preciso comprar uma caneta. É R$ 6, eu tenho 4. Quanto que eu vou pedir para minha mãe para eu completar o dinheiro para comprar minha caneta, né? Claro que eu não vou pedir R$ 10.000 para minha mãe para comprar uma caneta. R$ 2. Pronto, resolvi uma equação do primeiro grau. São intuições que a gente tem, que a sociedade traz pra gente, e que muitas vezes a gente não sabe que ali a gente está resolvendo, está trabalhando com um problema de matemática, de equação do primeiro grau. Isso porque quando a gente vai estudar matemática, ela não aparece nessa forma de problema, onde a gente tem uma situação real, que é eu indo a um supermercado com dinheiro no bolso, com o propósito de comprar uma caneta, comprar 3 canetas. Não, por outro lado, a gente tem uma coisa completamente abstrata, algo que a gente não pode tocar, algo que a gente não consegue imaginar no dia a dia. Então essa é a situação do mercado. Eu comprei 3 canetas por R$ 18, quanto que deu cada caneta?
Quando você vai para matemática, você tem 3x é igual a 18. A mesma coisa, mesmo problema, sabe? Aí você resolve, você encontra o valor de x que é igual a 6. Só que quando você pega essa intuição matemática da coisa, você consegue aplicar aquilo ali numa gama muito grande de problemas. Esse é um dos exemplos de equação do primeiro grau. A questão da função também é algo que a gente tem uma boa noção. Eu não vou abordar nesse vídeo aqui também. Quando eu falo de função, eu não falo de classificação de função, função afim e tal, papapá, não sei o quê. Não, mas é uma noção básica de função. Então, pô, você escuta o nome, função, eu me desesperei. Não se desespera, tá? Relaxa, que as ideias básicas, elas são assim. A gente precisa das ideias básicas para a gente poder chegar nas ideias mais avançadas, nos problemas mais complexos, nos problemas que envolvem outros problemas, né? Então, quando você chega no terceiro ano, por exemplo, se você não tem uma boa noção de como resolver uma equação no primeiro grau, cara, você vai se desesperar porque você não vai entender como resolver um problema de física, né? Então, são esses dois pontos. Escreva bastante, faça bastante exercício e não se desespere. Agora eu quero passar para aplicações de equações do primeiro grau. Vou comentar sobre equações de primeiro grau também, mas eu vou sair aqui da tela e vou passar para uma folhinha de papel para a gente continuar. Bom, gente, para começar com equações do primeiro grau propriamente ditas, eu gostaria de trazer à luz alguns exemplos, né? Então, o primeiro exemplo que eu quero trabalhar é o exemplo que eu acabei de citar para vocês. O caso de nós irmos ao supermercado, compramos 3 canetas iguais e o valor delas 3 deu R$18. Quanto custa cada caneta? Então, esse aqui é um exemplo muito simples de uma equação do primeiro grau. E, em geral, ou melhor, sempre resolver uma equação do primeiro grau é determinar o valor de uma quantidade desconhecida. Para o nosso caso do supermercado, essa quantidade desconhecida é o valor de cada caneta. Só que para a matemática é determinar o x. Eis aí o x da questão, né? Então, quando você tem uma equação do primeiro grau, você precisa isolar a quantidade desconhecida da sua equação, né? E como você faz isso? Você precisa lembrar das operações básicas e as suas inversas. Vou escrever aqui operações básicas, que em vermelho eu vou botar inversa. Quais são as operações básicas que nós temos? Você tem a soma, subtração, multiplicação e divisão. Qual que é o inverso da adição? A subtração. O inverso da subtração é a soma. O inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso da divisão é a multiplicação. Você precisa ter essa noção aqui de utilizar inversas. Outra noção que você precisa ter é que a sua equação do primeiro grau, ela funciona como se fosse uma balança que está equilibrada, né? Então, se você imagina uma balança com 2 pratos, por exemplo, você fala que a quantidade que tem do lado esquerdo é exatamente igual à quantidade que tem do lado direito. A matemática está lhe afirmando isso aqui. E como numa balança, se você colocar a mesma quantidade de coisas dos dois lados da balança, a sua balança continua equilibrada. Se você retirar a mesma quantidade de coisas da sua balança, ela continua equilibrada. Para a matemática, o colocar coisas na balança vai ser as operações de soma e de multiplicação. E o retirar coisas da balança vai ser a operação de subtração e de divisão. Então, quando você pega uma equação do primeiro grau, você precisa ter uma noção de: eu quero isolar o x. Para eu isolar o x, eu preciso retirar coisas dos dois lados da minha equação, ou eu preciso acrescentar coisas dos dois lados da minha equação. O que a nossa equação está dizendo é que 3 vezes uma quantidade desconhecida é igual a 18. Ora, se são 3 vezes, eu preciso retirar algo, fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, o que eu faço a partir daqui?
eu vou repetir a minha equação do primeiro grau, normalmente, e eu preciso retirar alguma coisa dos dois lados da minha balança. Esse retirar vai ser retirar o número 3. Eu vou dividir os dois lados da minha balança pelo número 3. Eu estou removendo, eu estou deixando minha balança mais leve, mas eu estou retirando a mesma coisa dos dois lados. Então, no meu lado esquerdo, eu vou ter 3 dividido por 3, vai dar 1. Vou reescrever aqui, 1 vezes x. E do outro lado eu vou ter 18 dividido por 3, que dá 6. 1 vezes x é igual a x. Então eu posso dizer que o meu x é igual a 6. E assim eu resolvo a minha primeira equação do primeiro grau. O que eu posso fazer ainda agora? Eu pego o meu valor de x igual a 6, substituo na minha equação do primeiro grau e vejo se eu encontro 18. Uma operação muito simples que nós podemos fazer simplesmente com 3 vezes 6 igual a 18. Pronto. Equação resolvida. Bom, para finalizar, eu gostaria de trazer um exemplo de aplicação do primeiro grau em física. Eu escolhi um exemplo de física de teoria da relatividade especial, que é um conteúdo já bastante avançado nos cursos de graduação. Muita gente não chega a ver, para falar a verdade, não é todo curso de exata que vê isso, mas o pessoal que faz física com certeza vai ver em algum momento, mesmo ainda que seja licenciatura, né, que em geral tem uma quantidade de física menos intensa do que um curso de bacharelado, mas vai ver teoria da relatividade especial. E antes de chegar no problema em si, eu preciso contextualizar, falar o que é, pelo menos dar uma noção básica do que está acontecendo e de como resolver os problemas, né? Então, a teoria da relatividade especial, cara, de uma forma muito resumida, eu posso dizer que eu estou comparando o que está acontecendo, o que duas pessoas estão medindo, vamos dizer assim. Só que sobre uma circunstância específica, né? Uma pessoa está se movendo em relação à outra. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu e do meu irmão, né? Eu meço 10 segundos no meu relógio. O meu irmão, ele vai medir os mesmos 10 segundos se ele estiver se movendo a uma determinada velocidade? E a resposta é não. Não, e para mim esse é um dos achados mais interessantes da física, é você ter, um dos achados é ótimo, né? É você ter a dilatação do tempo, o fenômeno de dilatação do tempo, que ele diz que se você está se movendo a uma determinada velocidade em relação a uma pessoa, o tempo vai passar mais devagar para você. Então, por exemplo, o meu irmão vai viajar, digamos, por Rio de Janeiro, né? E no avião, ele demora 10 segundos para tomar um copo d'água. Ele vai lá computar, ele vai dizer, poxa, eu demoro 10 segundos para tomar um copo d'água, né? E ele vai viajar, só que eu não vou viajar, eu vou ficar em casa. E eu vou medir os mesmos 10 segundos para ele tomar um copo d'água, ele estando no avião? A resposta é não. Eu vou medir um tempo maior. O meu irmão, ele que está viajando, ele vai sempre experimentar um tempo menor. Então 10 segundos para o meu irmão vai ser um tempo maior para mim. Então, como que essas coisas se relacionam, né? Como que essas quantidades se relacionam? Eu vou escrever aqui como sendo um T de tempo. Eu vou escrever tempo meu é igual a um fator gama, que eu vou já escrever quem é, vezes o tempo do meu irmão. Lembra que nesse exemplo o meu irmão ele está viajando. O meu gama é um fator que ele é escrito dessa forma aqui. É 1 dividido pela raiz de 1 menos velocidade ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Esse Vzinho é a velocidade que meu irmão está viajando. C é a velocidade da luz. A gente sabe quem é. A gente determina isso aqui. A gente conhece isso aqui. É um dado experimental. Então, perceba que antes de eu começar a resolver o problema, eu preciso entender o que são esses conceitos, como que eles funcionam no universo real, no mundo real, e então que eu parto para o que meu problema quer e como que eu resolvo isso matematicamente. Mas aqui eu tenho um problema de física
numa equação do primeiro grau. Um problema muito importante, diga-se de passagem, né? Então, se meu irmão está viajando no avião e bebe um copo d'água em 10 segundos, para mim que não viajei, para eu que não viajei, por via das dúvidas, eu vou medir quanto tempo. Então, isso depende da velocidade com que o meu irmão está viajando, né? E esse efeito ele se torna mais intenso conforme a velocidade dele se aproxima da velocidade da luz. Cara, isso é um efeito que eu acho muito fenomenal. Não é como se eu só medisse um relógio um tempo diferente, ou o tempo passa mais devagar para o meu irmão. Na verdade, todo o funcionamento dele, o organismo dele, a longevidade, né, o quanto que ele vai viver, vai ser diferente da minha que não estou viajando. Então, toda vez que a gente viaja, a gente está fazendo uma viagem para o futuro, né? Vamos dizer assim. Então, se você sai e viaja a uma velocidade próxima da luz, você pode chegar em sua casa e sei lá, ser da idade do seu filho, né? E esse é um exemplo muito bem ilustrado no filme Interestelar, que é basicamente isso que está acontecendo ali. Né? Mas então, para dar continuidade ao exemplo, vamos dizer que o meu irmão, isso aqui é a velocidade de quem está viajando, né? Ele está viajando com velocidade que é 80% da velocidade da luz. Vamos dizer assim, a gente escreve 0,8c. Né? Essa velocidade dele nunca pode ser superior à velocidade da luz. Isso aqui é uma restrição da relatividade especial. Né? Mas aqui eu estou dizendo que eu estou a 0,8 vezes a velocidade da luz. Ou seja, eu estou abaixo da velocidade da luz. Ou eu estou a 80% da velocidade da luz. Então, e o tempo do meu irmão, né? O meu irmão ele demora 10 segundos para tomar um copo d'água. 10 segundos. Eu preciso determinar o meu fator gama, resolvendo isso aqui, que é uma equação do primeiro grau bem simples. Na verdade, eu só preciso desenvolver, tá? Então eu vou reescrever aqui, o meu gama é 1 dividido pela raiz de 1 menos. O meu V é ao quadrado, então eu preciso ter 0,8c ao quadrado. 0,8, eu posso escrever assim, 0,8 ao quadrado vezes c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Esse primeiro c ao quadrado faz referência ao que está junto aqui do meu v, e esse c ao quadrado é da minha expressão. De forma que eu posso matar esse c com esse c, lembrando que isso aqui tudinho está dentro de uma raiz. O meu gama vai ser igual a 1 dividido pela raiz de 1 menos. Quanto é que é 0,8 ao quadrado? É 0,64. Então, meu gama é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos 0,64 é 0,36. Isso aqui é a mesma coisa de 1 dividido por 0,6. Isso aqui quer dizer que o meu gama é igual a 1,666. Pronto. Determinei o meu fator gama. Então eu tenho o tempo do meu irmão é 10 segundos. O meu gama é 1,666. E agora eu preciso do tempo meu que não viajei. O que eu faço agora? Eu pego os dois valores que eu já determinei e coloco na minha equação do primeiro grau. Então, de uma forma mais didática, eu vou escrever assim. Eu vou botar um tracinho aqui embaixo do meu gama. Eu vou dizer que é 1,666 vezes o tempo do meu irmão, que é 10 segundos. Né? Esse aqui é o tempo do irmão. E esse aqui é o fator gama. Então o tempo meu vai ser 1,66 vezes 10, que nada mais é do que 16,666. Aqui eu tenho uma dízima, tá? Então esse 66 não acaba. Por sinal, eu vou colocar essa informação bem aqui também.
né? E segundos, né? 16,66 segundos. Esse aqui é o meu tempo. Então, se o meu irmão demora... Aí agora entra a análise do resultado do problema, né? Se o meu irmão demora 10 segundos para tomar um copo d'água, quando ele viaja a 0,8%, ou melhor, 8% da velocidade da luz, eu que não viajei vou marcar esse mesmo tempo em 16,666 segundos. Isso aqui é uma aplicação de equação do primeiro grau com um problema bastante sofisticado de física. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, se inscrevam, comentem, compartilhem e vamos aprender bastante física e matemática juntos.